Olá, meu prezado irmão, olá, minha prezada irmã, a paz eterna de Cristo. Estamos mais uma vez para examinarmos a palavra de Deus através dos escritos bíblicos. E hoje nós temos um tema que é muito popular através dessa frase, aceitar Jesus. O termo aceitar Jesus é bíblico. Portanto, vamos ao nosso estudo, da qual hoje você vai descobrir a verdade por trás da famosa frase aceitar Jesus. Vamos entender, com base na palavra, que não foi você quem precisou aceitar Cristo, mas foi Ele quem te aceitou primeiro, te chamou, te lavou, te purificou e te glorificou, sem depender de obras humanas. Essa mensagem vai te libertar do peso da religião, mostrar que a salvação já foi consumada na cruz e que sua vida em Deus não depende de esforço próprio, mas do que Cristo já fez. Descanso espiritual, segurança eterna e uma fé firme que transforma o modo como você enxerga a si mesmo e o mundo. Portanto, não perca esta oportunidade até o final do vídeo para que possamos crescer mais em graça. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, eu solicito que você se inscreva. Se você já é inscrito, deixe seu like, isso é importante para a evolução do nosso trabalho. Portanto, a expressão aceitar Jesus tornou-se um dos lemas centrais da pregação religiosa moderna. Ela é usada como convite emocional para que o indivíduo se torne membro de uma denominação, sob a promessa de perdão de pecados e de salvação eterna. Mas, quando analisamos à luz das Escrituras, percebe-se que essa frase não apenas não aparece na Bíblia, mas também contradiz o Evangelho da Graça revelado a Paulo. O mesmo Evangelho que você prega. Mas esse termo aceitar Jesus, ele contradiz. A falsa ideia de uma escolha humana, o que está por trás disso? Qual a lógica por trás da frase aceitar Jesus? Na verdade, é a de que a salvação depende da decisão humana. Não tem outra lógica. É de que a salvação depende da decisão, do esforço humano em receber ou rejeitar Cristo. Esse pensamento parte do livre-arbítrio, como se Deus ficasse aguardando a iniciativa da criatura. No entanto, Paulo afirma que a obra é totalmente de Deus e não resultado da vontade do homem. Quando Paulo escreveu que o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê, em Romanos 10:4, ele não colocou a fé como escolha pessoal, mas como uma consequência da obra de Cristo em seus eleitos. Como, por exemplo, em Efésios capítulo 2 e versículo 8, nos diz: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Mas essa fé, será que depende de que você tem que aceitar, você tem que fazer algum esforço, levantar a mão lá em algum templo ali, tomar uma decisão, sair da sua casa, tem que ir lá numa denominação dessa aí?
Não, vamos ler o versículo completo. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, ou seja, não vem de você, da sua decisão. Não vem da minha decisão. A passagem diz assim, é dom de Deus. Versículo seguinte, não vem das obras, ou seja, não vem do esforço humano. Não é do que você faz para ser salvo, para ter sua fé em Deus. Não é do que você deixa de fazer. Aí a Bíblia diz, para que ninguém se glorie. É o que diz, deixa eu ver aqui, se é Romanos, capítulo 9, versículo 16. Olha, é isso mesmo. Assim, pois, isso não depende do que quer. Ah, não, eu vou deixar que amanhã eu vou aceitar Jesus. Não, vou aceitar hoje. Não, não vou aceitar. Não, a palavra diz, assim, pois, isso não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus que se compadece. Amém? Ou seja, não nasce de uma decisão humana. A religião transformou isso em um apelo emocional. Mas o Evangelho mostra que ninguém aceitou Jesus. Foi Ele quem nos aceitou, quem nos recebeu em sua obra consumada. Como diz, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. A todos quanto receberam. O que isso quer dizer? Não é uma ação do homem, porque todos que recebem é porque são filhos. Você não crê para ser filho, você crê porque você é filho de Deus. E filhos de Deus. A palavra de Deus, ela diz que a fé não é de todos. Vamos ver essa passagem. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 2. Olha só o que diz. E para que sejamos livres de homens dissolutos e maus, porque a fé não é de todos. É como nós lemos também em Efésios 2, versículo 8, isso. Que é um dom de Deus. Se não é de todos, de quem é? A fé dos eleitos. Amém? A fé é dos eleitos. Vamos em Tito, capítulo 1, versículo 1. Olha, preste bem atenção o que está sendo lido aqui na palavra. Olha só. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus. Então, isto é, você crê porque você é filho. Você não crê para ser filho de Deus. Amém? Está bem claro? Está bem, como que diz assim, está na melhor forma possível de entendimento? Vamos ler de novo a passagem. Paulo, Tito, capítulo 1, versículo 1, tá? Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos e o conhecimento da verdade, que é segundo a piedade. Amém? Por isso, o termo aceitar Jesus é inadequado para um eleito. Porque a palavra nos diz que os seus nomes já foram reconhecidos antes da fundação do mundo. E também chamado, predestinado, tudo antes mesmo que o mundo viesse a existir. Apocalipse capítulo 3, versículo 8.
E adoraram a todos que habitam sobre a terra. Esses cujos nomes não estão... Ele está fazendo uma separação de justos e injustos. E adoraram todos que habitam sobre a terra. Esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Ou seja, há os nomes dos quais estão no livro da vida do Cordeiro, que na verdade é na graça de Deus. A tua vida foi agora feito um corpo só, com Cristo, da qual te fez agora como filho, e além disso, fez-se um corpo somente, um corpo espiritual. É o que diz 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 13. Pois todos nós fomos batizados em um espírito, formando um corpo, que é judeu, que é gregos, que é servos, que é livre, todos têm bebido de um espírito. E esse corpo em si, ele não foi formado quando você completou, decidiu se aceitar Jesus. Não. Quando você nasceu, meu prezado irmão e minha prezada irmã, você já nasceu justificado. Sim. Foi para isso que, na verdade, Jesus Cristo, ele fez a obra e consumou, deixando todos justificados. É o 2 Coríntios, capítulo 5, versículos 18 e 19. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não nos imputando seus pecados, mas nos impôs em nós a palavra da reconciliação. Amém? Portanto, foi Cristo quem nos aceitou primeiro. A lógica do evangelho começa do altar para baixo. Do alto para baixo, quer dizer. A iniciativa é divina e não humana. Olha o que diz 1 João capítulo 4, versículo 9. Preste bem atenção. 1 João capítulo 4 e versículo 19. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Sempre a decisão parte de cima para baixo, não de baixo para cima. Por isso Jesus afirma, em João capítulo 6, vamos ler também, capítulo 6, versículo 37. Todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Ou seja, quando Jesus Cristo em carne humana, ele se expressou e falou, todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Ou seja, Deus, através do seu Espírito, que é um guia em toda a verdade. Não é você que toma decisão de nada nesse sentido. Aceitar Jesus? Não, ele te aceitou. Você não tem que fazer nem a letra A nem a letra B para que você seja salvo ou seja filho. Não, você já é filho porque você foi aceito por Deus, ele te chamou, te predestinou muito antes da fundação do mundo, muito antes de você nascer. Portanto, o que diz essa passagem? O que vem a mim de maneira nenhuma, todo que o Pai me dá virá a mim. Ou seja, é o Pai, é o Deus, o Espírito que te guia em toda a verdade. É o que diz a passagem. Preste bem atenção nessa passagem. João 8, capítulo 14. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Você é guiado pelo Espírito de Deus e não pelo teu próprio Espírito, pelas tuas decisões humanas. Você não é guiado pelas tuas decisões humanas a respeito de Deus. A respeito de Deus. Está bem claro. Você pode ter decisões humanas. Para tudo que é na vida você pode ter decisões humanas. Mas quanto à decisão para a salvação eterna, para a salvação, a sua decisão não tem parte.
tem parte sim, a decisão de Deus. Porque você é guiado pelo Espírito. Inclusive, você é filho de Deus, não é porque você entrou num templo religioso, deixou seu nome lá. Não. Você não é filho de Deus porque você participa de um evento mensal de comer pão e vinho, como se fosse o corpo de Cristo, que é o corpo de Cristo da verdade. Somos nós, são vidas humanas. Então você não é filho de Deus porque alguém, um líder religioso diz assim, não, a partir de hoje você é filho de Deus. Não. Você é filho de Deus porque o Espírito que habita em você testifica com o teu Espírito que você é filho de Deus. Vamos ver isso. Romanos capítulo 8, versículo 17. Versículo 16. Romanos capítulo 8, versículo 16. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Vamos ver o versículo 15 ainda. O 14 até o 17, vamos lá. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão. Você não precisa ser escravizado pela religião de que você tem que fazer isso, fazer aquilo, entendeu? E até por fim, você tem que sustentar a religião com 10%. Não. A tua obra que você faz não tem parte para você ter decisão se você tenha o Espírito ou não na tua vida. O Espírito já tem você como filho. É isso. Porque não recebeste o espírito de escravidão para outra vez estares em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual chamamos Abba Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. É o Espírito de Deus que testifica com o teu Espírito que você é filho, que eu sou filho, que você é filha de Deus. Amém? Essa que é a verdade. Então, quando o Jesus, ele trata, em João 6,37, nós lemos, todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora. Mostrando que o acolhimento procede, ou seja, de qualquer resposta humana. Tá? Essa aceitação não dependeu de ritos, nunca, pois na cruz o veredicto já foi dado, ou seja, está consumado, foi consumado na cruz. E a reconciliação foi proclamada. Onde nós lemos em 2 Coríntios 5,19 que diz: Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não nos imputando os seus pecados, mas impôs em nós a palavra da reconciliação. Você está reconciliado com Deus. Não é necessidade que você saia do seu lugar para recorrer a uma denominação para buscar reconciliação com Deus. Não. Deus habita dentro de você. Se você não crê no que está escrito na Bíblia, não adianta você correr para lugar algum. A palavra fala em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Ainda em 2 Coríntios, ainda aqui, vamos ler também em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 16. E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Você crê que você é o templo de Deus? Que nós formamos a um todo o corpo de Cristo? Nós individualmente somos membros do corpo de Cristo. Mas como um todo nós somos o templo de Deus.
Então, foi ele quem nos amou primeiro, e não nós que tomamos essa decisão. Nós já lemos em 1 João, capítulo 4, versículo 19. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Então vejamos que a cadeia da salvação nasce na eternidade e desemboca na nossa consciência. Como diz o Romanos 8, versículo 29 a 30. Vamos ler essa passagem. 8, capítulo 8, versículo 29 a 30. Porque os que dantes conheceu, olha só, olha bem. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou. Olha só. Para ser conforme a imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre os irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Amém? Então vejamos que essas passagens são importantes para o nosso entendimento a respeito deste assunto. Então ele mesmo nos salvou, nos purificou, sem suporte humano, sem obras humanas, sem decisão humana. Ele fez toda a obra a consumando na cruz. Portanto, a palavra de Deus, através do apóstolo Paulo, diz até o seguinte, ou seja, em 1 Coríntios 6,11, mas vós foste lavados, foste santificados, foste justificados em nome do Senhor Jesus Cristo no Espírito nosso Deus. 1 Coríntios 6,11. Essa passagem é muito importante, por quê? Veja só. E o que 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 11. E é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito nosso Deus. Ou seja, é para que você entenda que para você ser justificado em Deus, para você ter sido santificado em Deus no Espírito, você não precisou, não precisará e nunca vai precisar ou ter uma necessidade que você tem que recorrer a uma religião. É exatamente isso. Portanto, não há espaço para obras como condição, porque condição humana, de obras humanas, para que você tem que aceitar Jesus Cristo, para que, não, ele já te aceitou, ele mora no teu coração. Por quê? Porque o antigo regime foi encerrado, o regime da lei, sendo o fim para a justiça todo aquele que crê, sendo o seu fim em Cristo, como diz a passagem de Romanos 10:4. E no mesmo eixo, a Escritura afirma a abrangência da cruz. Como diz em Hebreus capítulo 9, versículo 6, que ele se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício mesmo. Ou seja, o pecado que uma vez condenava o homem à perdição eterna foi aniquilado. Não existe pecado? Não, pecado de acordo com a lei que condena, não existe. Hoje existe obras da carne. Essas obras da carne, elas são imputada como ele diz, acusação, é imputado como é que eu falo? Tem uma palavra que diz, é imputado, vamos dizer assim, só para imputar, você dá para entender, aqui mesmo na terra, você recebe, entendeu? Vamos ler essa passagem aqui, vamos ver aqui em Gálatas, primeiramente em Hebreus capítulo, não, 1 João, quer dizer, 1 João capítulo 3, versículo 4. Olha só. 1 João capítulo 3, versículo 4.
Qualquer que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Então, o pecado como transgressão da lei, ele levava a uma condenação. O que eu queria dizer era a questão de pagar. Tudo que você faz aqui na terra, como obras da carne, que seja bom, que seja mal, você recebe a recompensa aqui na terra mesmo. Se é da obra maligna, faz coisa errada, vai pagar aqui mesmo. Você não perde a sua salvação, porque ela é eterna. Deus não te escolheu tendo dúvida que um dia que você poderia ter a decisão de deixar ele. Não existe isso. Gálatas capítulo 5 e o versículo 16 fala o seguinte, olha, primeiramente, ó. Digo, porém, andar em espírito, e não cumprireis as concupiscências da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. A esses opõe-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Agora vejamos, se você ter uma tendência para fazer a obra da carne, o desejo da carne, você vai colher aqui mesmo. Essa é até a palavra que eu queria dizer. Você vai colher aqui mesmo. É o que diz Gálatas capítulo 6, versículo 7. Olha só. Não erreis. Deus não se deixa escarnecer. Porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. E é aqui mesmo. Na terra. Enquanto há vida. Aí segue o versículo. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará corrupção. Você é penalizado. Isso também é a palavra que eu queria dizer. Você é penalizado de acordo com a gravidade, entendeu? Das suas ações. Você é responsável. Você não perde a salvação. Mas você é exortado, você é penalizado. Uma coisa que o Filho de Deus também, ele pode sim ser penalizado. É o que diz, e exortado. Olha o que diz a palavra em Hebreus capítulo 5, versículo 12. Olha só. Capítulo 5, deixa eu ver aqui, 12. Não, é capítulo 12. Hebreus capítulo 12, versículo 5. É isso mesmo. Olha o que diz. E já vos esqueceis da exortação que argumento convosco como filhos? Filho meu, não despreze a correção do Senhor, e não desmais quando por eles forem repreendidos. Olha o versículo seguinte. Porque o Senhor corrige o que ama, e açoita a qualquer que recebe por filho. Então vejamos que tudo que você praticar, se for obra boa, você é recompensado. Se for obra má, também você é recompensado. Isto é, com a aplicação da disciplina. Mas você não deixa de ser filho. E nem você adianta fazer algo ou deixar algo de fazer algo ou deixar algo de fazer para poder ser filho. Não. As suas obras não têm interferência para que você seja filho ou deixar de ser filho. Amém? Portanto, a frase aceitar Jesus normalmente vem acompanhada de um ritual. Levantar a mão no culto, ir até a frente do púlpito, repetir uma oração ou se batizar. Isso cria uma impressão de que a salvação só se manifesta depois de um ato humano, visível. Isso é uma realidade que, dentro do contexto religioso. Mas Paulo ensina que a reconciliação já foi realizada de uma vez por todas na cruz. Em 2 Coríntios 5,19, ele afirma claramente que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não nos imputando aos homens seus pecados, mas impôs em nós a palavra da reconciliação. Portanto, o perdão não é concedido no momento em que alguém aceite Jesus, não, mas foi consumado no Calvário,
A realidade é isso. Assim, a prática religiosa esvazia a cruz, pois coloca a ênfase na atitude humana. Quando que a Escritura coloca toda a obra em Cristo. Amém? Então, meu prezado irmão, foi muito bom chegar até aqui e que isso possa ser um pouco daquilo que você vai galgando dentro do conhecimento da graça de Deus. Eu espero que você tenha gostado desse estudo e que possamos cada dia crescer nesse entendimento. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, eu te peço, solicito que você possa se inscrever. Se já é inscrito, deixe seu like. E assim nós vamos galgando cada dia dentro do conhecimento da graça de Deus. Que Deus possa nos conceder mais uma oportunidade. Se Deus nos conceder mais uma oportunidade, nós estaremos aqui com mais um estudo. E até a próxima.